Boa tarde. Hoje nossa aula de planejamento alimentar. Vamos começar aí a estudar as fases da vida e o tema de nossa aula hoje é gestação. Nós vamos estudar, gente, como acontece o ganho de peso gestacional. Com certeza, se nós pararmos para pensar, é praticamente impossível que uma gestante passe por esse ganho de peso. O ganho de peso, ele faz parte da gestação. O que precisamos saber é quando esse ganho de peso é excessivo, quando ele é insuficiente e qual é o ganho de peso adequado para cada gestante. Bom, gente, nesse slide aqui, vocês vão observar tudo que aumenta na gestante ao final da gestação. Então, vamos dar uma olhada aqui comigo. As mamas, né, que já se preparam para a amamentação, aumentam aí em torno de 450 gramas, quase meio quilo. A placenta, que é um órgão que se forma exclusivamente na gestação, né? Que é onde o bebê vai estar ali em volta e vai sair no momento do parto, aproximadamente 700 gramas. O útero da mulher, gente, que é pequeno, mais ou menos do tamanho, formato de uma pera de cabeça para baixo, né? É onde o bebê está ali dentro e o útero cada mês, semana a semana, né? Esse útero ele está em expansão, ele está aumentando. Então, esse útero ao final da gestação pode chegar a 900 gramas. Sangue, fluidos, líquidos que estão aumentados no corpo da mãe para nutrir ela e o bebê, quase 4 quilos, 3 quilos e 800 gramas. O bebê, uma média de peso, claro, que isso é variável, mas uma média de 3 quilos e 400 e reservas para a mãe, que já vão ficar já para o aleitamento materno, 1,5 kg, 1,6 kg. Vocês observando comigo aqui, todas essas alterações de peso que essa gestante está tendo, vocês já percebem e já notam que é impossível não ter um ganho de peso na gestação, certo? Aqui tem uma outra figura muito legal, né? Eu retirei lá de uma pesquisa na internet, falando também depois das alterações no corpo da mulher, né? E quanto isso totaliza em ganho de peso para ela. Aqui, aproximadamente 14,5 kg é o que uma gestante, né? Ela, com o peso correto aí, ganharia. Por conta, gente, das mudanças que vão acontecer no seu corpo. Líquido amniótico, líquido extracelular, as mamas que aumentam, o bebê que pesa, a placenta, tecido adiposo que está aumentado, diversos fatores, ok? Outra variação de peso, e se a gente conversar com os obstetras, é uma variação de peso que eles gostam bastante de citar, né? É essa variação de peso trimestral, tá? Então, eles acabam dividindo a gestação em 3 trimestres. Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, para dar aí os 9 meses que a gente está acostumado a falar. Então, vamos lá. Primeiro trimestre, segundo trimestre e terceiro trimestre. O que acontece, vocês percebendo aí, esse ganho de peso por trimestres? Olhem aqui comigo. No primeiro trimestre, pessoal, o ganho de peso acaba ser bem pouquinho.
1,5 kg a 2. E uma coisa que é importante nós ressaltarmos é que nesse primeiro trimestre pode acontecer o contrário até. A gestante perder peso ao invés de ganhar peso. Por quê? Por conta das mudanças corporais que ela está tendo. Ela acaba enjoando muito, muitas náuseas, tem gestantes que têm vômitos, apresentam desconfortos digestivos e que muitas vezes a impedem de comer. Importante esse detalhe, gente, que essa perda de peso que pode acontecer no primeiro trimestre, ela está somente no primeiro trimestre, tudo bem? Depois a gestante precisa parar de perder peso. Se essa perda de peso continuar, isso é preocupante, tá? Isso não é legal. Segundo trimestre, então aqui vocês têm que pensar 4º, 5º, 6º mês de gestação. Olhe como o ganho de peso já melhora, galera, né? Já se torna mais significativo. 4,5 kg a 5 kg de ganho de peso. Isso é uma média, tá? Pensando que as perturbações gástricas, digestivas, o mal-estar, ufa, tá dando uma trégua, tá melhorando e essa gestante começa a comer melhor. Isso também pode ser um pouco preocupante, né? Aí é a horinha que a gente exagera. E no último trimestre, né, 7º, 8º e 9º mês de gestação, um ganho de peso aí bem legal, de 5,5 kg a 6 kg, por conta de quê, gente? Do bebê, que é o boom do ganho de peso do bebê, ele tá super perto de nascer, então ele vai pegando assim bastante tecido adiposo para ele. Nós vamos conversar depois sobre a alimentação da gestante, os desconfortos que ela sente, e vocês vão observar que alguns desconfortos, como a pirose, que é a queimação, um pouco de refluxo, constipação, mal-estar, podem voltar aí nesse finalzinho da gestação, por conta do tamanhão aí da barriga, né? Que o bebê já tá bem grande, ele começa a pressionar aí os órgãos digestivos e a gestante volta a sentir alguns incômodos. Mas nós vamos depois dar dicas alimentares, né, sobre o que essa gestante deve fazer no sentido de melhorar esses desconfortos nutricionais. Agora, lembram no começo da aula que eu falei que existem os perigos tanto do excesso de peso quanto dos perigos do baixo peso. Então, os dois extremos, gente, são ruins, são perigosos para a gestante. Vamos observar, então, os perigos de esta gestante ter um ganho excessivo de peso na gestação. Dificuldades no parto. Então, é um parto mais complicado, com muito maior tendência, né, com maiores chances de ser parto cesárea do que parto normal. Então, pensando aí, né, nas dificuldades de um parto cesárea, o pós-parto, um pouquinho do parto cesárea é meio chatinho, né? Então, pensando nisso. Riscos de hipertensão na gravidez e de diabetes na gravidez, que nós chamamos de diabetes gestacional, tá? Que vocês vão estudar comigo quando a gente falar sobre a alimentação da gestante e vocês vão perceber que o diabetes gestacional ela é bem mesmo na gestação, no período gestacional, pós-parto normaliza. Mas o que acontece? Essa gestante ela fica com uma tendência a depois, né? Aí, quando for atingir perto dos 45, 50 anos, aparecer o diabetes tipo 2, que daí, gente, é uma doença crônica, instalado, né, não terá mais cura. Dificuldade para voltar no peso ideal, porque vocês vão ver que ela ganhou muito peso, né, e depois para perder tudo isso daí.
E também a chance de ter bebês obesos, bebês muito grandes. Tem alguns termos que falam em macrosomia fetal, bebês grandões, tá? E o que também dificulta, né, o parto normal, partindo o médico, né, a optar pelo parto cesáreo. O contrário, galera, então você pensa assim, então será que é bom, né, não ganhar peso? O baixo peso também é muito arriscado para a gestante. E vocês têm que pensar em gestantes com baixo peso, aquelas que por alguns motivos não querem comer mesmo, outras que por algum motivo não têm o que comer, gestantes que fazem uso de droga, né? A gente sabe aí a questão até da Cracolândia aqui em São Paulo. Então, são gestantes que, nossa, né, gente, que aí o risco vai ficando cada vez pior. Então, menor transporte de oxigênio para o feto, para o bebê, porque também, né, esse transporte de oxigênio e essa troca de nutrientes que acontece é graças a uma dieta saudável, a uma alimentação saudável. Se ela não tem esse transporte de oxigênio e essa troca de nutrientes, vai cair. Retardo do crescimento intrauterino. Os médicos muitas vezes chamam essa doença pela sigla RCI. Aqui, ó, deixa eu escrever aqui para vocês, são as iniciais. Retardo do crescimento intrauterino. RCIU. Ou seja, o tanto que esse bebê poderia se desenvolver e poderia estar bem no útero, isso é diminuído, isso é retardado, isso é atrasado e pode deixar sequelas para o bebê. Parto prematuro, então uma tendência aí do bebê nascer antes do tempo, com todas as consequências que isso pode trazer. Baixo peso ao nascer, então aqui vamos fazer uma observação aqui, existe o baixo peso ao nascer e existe o muito baixo peso ao nascer. Tá? Só para vocês saberem. Baixo peso ao nascer são bebês aí que nascem com peso menor que 2,5 kg. E muito baixo peso ao nascer, pesos menores a 2 quilos. Tá? São bebês de risco, bebês que não terão alta com a mãe do hospital, só quando atingirem o peso ideal, que é de 2,5 kg pelo menos para cima, tá? De 2,5 kg para cima. E tudo isso também pode gerar uma deficiência imunológica no bebê, com doenças, né? Inclusive doenças respiratórias. Gente, é sério, tá? Então vocês percebem que os extremos aí são ruins, certo? Podendo trazer consequências para a mãe e para o bebê. Então, né, vamos a partir de agora descobrir qual é o ideal, como calcular esse peso ideal para essa mãe, de quanto ela deve ganhar, como ela deve estar. Gente, eu sei que eu já estive gestante por 3 vezes, sei como são as grávidas, principalmente, né, em consultas de rotina lá à espera do médico, né? A gente sentou juntas, começou a conversar. Ai, quantos quilos você já ganhou? Ai, como é que você tá? Você já engordou muito? É a maior fofoca aí de gestante. Vocês precisam saber, em primeiro lugar, que a variação de peso, ela é individual, né? Por mais que a gente queira comparar, vocês acabaram de passar pelo estudo aí da avaliação nutricional do adulto, tanto do homem quanto da mulher, e da gestante também, gente, é uma variação individual. A média que eu coloquei aqui para vocês, vejam bem, é de 11,5 kg a 16 quilos. Então, em primeiro lugar, aquilo que falava-se antigamente, né, de 1 quilo por mês, totalizando 9 quilos, que é obrigatório ter esse ganho máximo aí de 9 quilos por, né, total, pensando aí em 1 quilo ao mês, isso caiu por terra, gente. Vocês vão ver agora que os métodos são outros para avaliar esse ganho de peso. A média está aí, tá? Uma média saudável. Pensando nas gestantes gemelares,
o ganho de peso é maior, por conta que são 2. Então, eu coloco aqui para vocês, olhem, de 15 a 20 quilos, tá? É justificável. É mais complicado a gente encontrar na literatura, gente, dados de ganho de peso de trigêmeos, quadrigêmeos. Por quê? São coisas mais raras. Então, o obstetra acaba avaliando isso. Então, para nós é o que basta de uma gestação e de gêmeos, ok? Bom, isto daqui vocês conhecem muito bem, que é o índice de massa corpórea, o IMC. A fórmula também vocês já conhecem, já usaram, peso dividido por altura ao quadrado, né? E esses valores aqui que vocês estão vendo nesta tabela são os valores onde nós buscamos o diagnóstico nutricional do IMC, né? A partir do valor que dá lá na nossa continha, a gente classifica esta pessoa em baixo peso, eutrófico ou normal, sobrepeso, obeso 1, 2 e a 3, que é a mórbida. Ok? Ok. Isso não é novidade para vocês. Bom, até vocês podem perguntar assim, Mara, mas nós aprendemos isso, né, quando nós fizemos o cálculo nutricional, aí, a avaliação do adulto. O que tem a ver isso com a gestante? Esse IMC aqui, com esses valores que vocês estão vendo aqui, certo? Nós vamos utilizar para a situação pré-gestacional da gestante. Então, grifem bem isso daqui. Gente, nós vamos ter que fazer o IMC da gestante para podermos classificá-la, mas com o peso antes de engravidar. Então, aqui neste caso, nós vamos usar o peso pré-gestacional. Toda mulher lembra, né? Quanto pesava antes de engravidar, sua faixa de peso. Então, você vai utilizar este peso para saber como esta mulher estava, em que situação, né, nutricional aí ela se encontrava antes de engravidar. Por quê? Isto vai refletir no quanto de peso ela deve ganhar hoje, grávida. Olha que legal. Então, a situação pré-gestacional dela vai interferir, vai nos mostrar quanto esta gestante deve ganhar hoje grávida. Vamos lá? Tá com som aqui, galera, não tem problema. Aqui é um dado do Ministério da Saúde, tá? Utilizado aí desde 2005, esses valores não mudaram, certo? Então, vocês podem utilizar ainda sem medo, que vai falar assim, ganho de peso total, segundo o estado nutricional inicial. Podemos trocar até esse inicial, né? Vamos abrir um parênteses aqui, por pré-gestacional. Ok? Então, primeiro passo, fazemos o IMC desta gestante com o peso que ela apresentava, o que ela relata, que ela conta para nós, antes dela engravidar. Depois, classificamos ela, né, em um dos níveis, e a partir disso, ele vai refletir, vai mostrar pra gente quanto ela pode ganhar hoje. Olhem lá. Mulheres que antes de engravidar apresentavam baixo peso ou são adolescentes, que não deixa de ser um risco gestacional, ou estão grávidas de gêmeos. Podem apresentar um ganho de peso de 12,5 kg até 18 quilos ao final da gestação. O Ministério da Saúde ainda nos dá um dado, né? Interessante, difícil de controlar, gente. Posso falar aí para vocês por experiência própria aí, tanto pessoal quanto profissional. Mas ele fala assim, ó, 500 gramas de ganho de peso por semana
a partir do segundo trimestre. Então, pensem assim, uma gestante que entrou no 4º mês, certo? De gestação, então, segundo trimestre, tudo bem? Ela vai poder ter um ganho de peso se eu acompanhá-la semanalmente, por exemplo, de meio quilo por semana, tá? Vamos supor que essa mulher, antes de ficar grávida, ela estava eutrófica, estava com peso normal. Quanto é permitido ela ganhar agora grávida? De 11 a 16 quilos no total. Pensando aí por semana, 400 gramas por semana, também a partir do segundo trimestre. Mulheres que antes de engravidar apresentavam sobrepeso, elas podem ganhar de 7 a 11 quilos e meio, também tendo um ganho semanal de 300 gramas, também a partir do segundo trimestre, do 4º mês. E por último, mulheres que antes de engravidar estavam classificadas com obesidade. Permite um ganho de peso menor, vocês estão vendo, porque elas com certeza já têm uma reserva, né? Já estão obesas. Então, o ganho de peso na gestação de 7 a 9 quilos durante toda a gestação, permitindo um ganho de peso semanal de 200 gramas a partir do segundo trimestre, 4º mês. Me perdoe. Aqui, gente, é uma tabelinha, né, que vem referir aí praticamente a mesma coisa, que eu achei ela uma graça, eu quis pôr para vocês. Então, mulheres antes de engravidar abaixo do peso, quanto elas podem ganhar, mulheres que estavam normais, quanto elas podem ganhar, mulheres com sobrepeso, quanto elas podem ganhar, e mulheres com obesidade, quanto elas podem ganhar. Mesma coisa, né? Aqui, na verdade, o que está diferenciando aqui para nós, né? Tá falando aqui o ganho de peso no primeiro trimestre, certo? O ganho de peso por semana no segundo trimestre, ó. As baixo peso, 500 gramas semanais. As com peso adequado, 400. E sobrepeso e obesa, 300 gramas semanais. Mas o que interessa mesmo para nós, que esse acompanhamento semanal é difícil, gente, né? Ele é muito variável. Isso que eu quero dizer para vocês. É duro acompanhar semana a semana, mês a mês, já é mais fácil, tá? Mas vamos partir para os totais aqui, né? Gestantes baixo peso, 12,5 kg até 18 kg. Gestantes eutróficas, 11,5 kg até 16. Gestantes com sobrepeso, 7 quilos a 11,5 kg, e gestantes com sobrepeso, 7 quilos. Vocês percebem que os valores, eles não são exatamente iguais, né? Porque muda um pouquinho as referências, gente. Mas não tem problema, tá sempre naquela média, né? O Ministério da Saúde, deixa eu voltar alguns slides aqui com vocês, ó. Permite de 7 a 9 quilos, lembram? Aqui nessa tabela, ele parou em 7, né? Mas vocês podem usar o dado do Ministério da Saúde, 7 a 9 quilos, certo? Está tudo ali, na verdade, nessa mesma média de ganho de peso. Mesma coisa, tá? Aqui, segundo aí, aqui, esta é a tabela, eu gostaria só de destacar que é para gêmeos, tá? Que é um dado que eu achei melhor pôr para vocês. Não é tão comum, né? Não existe, né? Essa probabilidade de gêmeos. Então, se vocês um dia se depararem e precisarem fazer avaliação nutricional de gêmeos, tem essa diferencinha, permite um ganho de peso, um pouquinho a mais aí, tá? Bom, outra coisa que eu queria comentar com vocês, aqui é uma novidade. Lembra que quando eu falei para vocês da avaliação do adulto, né, onde nós fazíamos o IMC como o primeiro passo aí nosso, eu falei, gente, o IMC, ele vai nos acompanhar aí
Com certeza. O que vai acontecer, que vai mudar, são os valores onde eu vou comparar para diagnosticar. Então, aqui existe, gente, o IMC gestacional. Se vocês olharem para a fórmula, tá? Tá aqui, vamos ver se a Pro consegue fazer um quadradinho aqui na fórmula. Se vocês observarem na fórmula, ela é igual. Não mudei nada, tá? IMC, peso dividido por altura ao quadrado. Altura vezes altura. O que vai mudar aqui, na verdade? Aqui vai mudar que, se eu utilizar esta tabela, eu estou fazendo o IMC gestacional. Então, é da gestante. Então, o peso que eu vou usar aqui é o peso atual. A altura não vai mudar, né? É a mesma altura. O que vai acontecer? O valor que der aqui no meu cálculo, vou pôr igual a algum valor que aparecer aqui. O que eu vou fazer com esse valor? Eu vou acompanhar esse valor na minha tabela, tá? Então, existe já uma tabela de IMC para as gestantes. Olha que legal. Ela começa na 6ª semana, tá? E vai até 42 semanas. Então, gente, dá para acompanhar a gestante, a gestação inteira, semana a semana. Lembrando que os obstetras não gostam de falar meses, a gente que fala em meses, tô com um mês, tô com 2 meses, tô com 3 meses, né? Eles gostam de contar aí a gestação por semanas, tá? Dizem que é a forma mais correta. Então, por isso que esse dado aqui também está por semana aqui para nós. Outra coisa, por que, Mara, não tem esse dado aí, ó, antes de 6 semanas? Porque, gente, maior bobagem, tá? Antes de 6 semanas, a mulher às vezes nem imagina que está grávida. Então, para iniciar um acompanhamento de peso muito cedo é desnecessário, certo? Pensem que vocês vão assistir vídeos sobre isso, nós vamos falar sobre isso, que o primeiro sintoma da gravidez, ausência de menstruação. Pelo menos tem que ser aí no período de 1 mês, né? De 4 semanas. Daí mas pode ser um atraso, Aí começa a suspeitar, vai fazer o teste, pronto, tô grávida. Legal. Então, essa contagem aqui da tabela, gente, a partir da 6ª semana, tá excelente, tá mais do que excelente. E vai até o final, limite máximo, pelo amor, né, que ninguém merece ficar tanto tempo grávida, são 42 semanas aí. A gente faz o cálculo, eu só preciso saber em que semana essa gestante está, tá? Todas sabem, gente, mas a gestante sempre ela é orientada também a andar com a sua carteirinha de gestante para onde ela for, na bolsa e tal. E nessa carteirinha também tem o dado, né, de quantas semanas ela está. Então, dependendo do valor que está, eu vou procurar o número de semanas que ela está, vou encontrar o valor e vou classificá-la em baixo peso, normal, sobrepeso ou obesa. Olha que legal, super fácil. Bom, aqui vamos aprender um cálculo, como nós vamos descobrir quantas calorias essa gestante deve ingerir, de acordo, né, com o IMC e a idade gestacional. Olha que legal. É muito fácil. Eu coloquei um exemplo para vocês. Gestante de 1,60 m está na 25ª semana de gestação. Ela chega para você e pergunta assim, nossa, né, qual que é o meu peso ideal? Você pode até fazer o IMC dela com o peso atual, tal, belezinha, né? Ela pode estar até acima do peso, gente. Mas se ela perguntar para você, fala assim, viu, mas qual é o meu peso ideal? Como que eu descubro esse peso ideal? Olhe bem, eu vou utilizar a curva do IMC
e verificar o valor médio da faixa de normalidade. Vamos voltar para a curva, ó. Tô falando que ela tá com 25 semanas. Vou voltar aqui com vocês. Gestante de 25 semanas. Vamos ver se vocês conseguem. Vamos ver se eu consigo pegar com uma régua, gente. Ó, 25 semanas. Ela tá aqui, olhem. Opa, deixa eu clicar fora. Acharam aqui o 25 semanas? Para estar normal, olhem lá no normal, normal e eutrófico, lembram que é a mesma coisa? Para ela estar no normal, ela tem que estar entre, Mara, 22,5. Tem que fazer um círculo, gente. 22,5 até 27 é um valor de IMC dentro do normal. Vocês entenderam o que eu fiz? Eu peguei a idade gestacional dela, então o nosso exemplo aqui está com 25 semanas, e fui buscar qual a faixa de normalidade do IMC, 22,5 a 27. Então, eu vim e pus aqui, ó, a faixa de normalidade desse IMC é 22,5 a 27 quilos por metros quadrados. Bom, com este valor, né, vocês podem usar neste intervalo qualquer valor. Eu usei bem perto do máximo aqui, eu usei 26. Então, peguei a fórmula do IMC, só para substituir os valores, ó. IMC não é igual a peso dividido por altura ao quadrado. O IMC normal dela, eu pus 26. Por quê? Não está dentro desta faixa aqui? 22,5 a 27. Eu escolhi Mara 26. 26 dividido por peso, não sei que peso ideal dela. Não sei, vou tentar descobrir. Dividido pela altura ao quadrado. 1,60 vezes 1,60. 26 é igual ao peso que eu quero descobrir. 1,60 vezes 1,60 deu 2,56. Eu vou fazer este vezes esse vezes esse. Aqui não tem nada, então é o peso. Quanto que vai dar? 26, que é o IMC de normalidade que eu escolhi, vezes a altura ao quadrado. Deu 66,5 quilos. Dá uns quebradinhos, tá? Pessoal, 66,5. Então, se a sua gestante perguntasse para mim e falasse assim, viu, eu tô com 25 semanas. Para estar bem, para estar normal, com quantos quilos eu deveria estar? Eles falam para ela, você deveria estar aí com 66,5 quilos. Se ela perguntar o máximo, o que você ia pegar, gente? Vocês iam pegar o valor máximo aí, 27. Deixa eu fazer aqui no meu celular, gente, rapidão, para a gente não ficar com essa dúvida. Acho que vale a pena. Ó, só para fazer aqui para vocês, ó. 27, que é o máximo, não pode ser de 22,5 a 27. Então, tô fazendo aqui 27 vezes 2,56. 69,12. Ó, se eu usar o valor de 27, dá 69 quilos. Então, vocês podem até fazer, gente, para ela, o mínimo e o máximo, ó. Com 25 semanas, que é o que você tá, você pode pesar entre isso e entre isso. Vamos fazer com 22,5, ó, 22,5 vezes 2,56. 57,6. Então, aqui, ó, vou pôr aqui, ó, com 25 semanas, ela poderia estar entre 57,6 quilos a 69 quilos. Se pegar nesse intervalo, mínimo e máximo para ela, tá? Por que é interessante que eu escolha um valor dentro desse mínimo e máximo? Por conta disso, ó. Como que eu vou descobrir quantas calorias ela deve comer? Isso aqui é uma fórmula rápida, tá? Tem uma mais complicadinha. Eu vou ensinar as duas para vocês. Bom, é o peso ideal. Que peso ideal? Aquele que eu acabei de achar. Vezes 36 calorias. Isso é a fórmula.
grifar aqui para vocês, certo? Bom, vamos calcular então quantas calorias que vai dar? O peso ideal dela. Partindo de que eu vou escolher o IMC 26, fez toda a continha aqui com vocês, tá? O peso ideal dela deu 66,5. Então, o que a Pro fez aqui? Pois, peso ideal, 66,5, vezes 36. Que 36? O 36 que já é fixo da fórmula. É da fórmula, é o valor da fórmula, tá? Igual deu 2.394 calorias. Então, essa gestante teria que ingerir, vamos arredondar? 2.400 calorias ao dia. Ai, que legal! Super fácil, gente. Super tranquilo fazer assim, tá? É um método rápido, porque o 36 é da fórmula. A gente descobre o peso ideal dela pelo IMC, pelas semanas. Só preciso ter aquela tabelinha para consultar e chego aí no valor energético que ela precisa comer. Adorei. Muito legal. Este daqui é um outro gráfico muito utilizado também no SUS, nas consultas do SUS, tá? Com as gestantes, aonde faz que cruzamento de informações aqui, galera? Olhem bem, tá vendo aqui, ó, semanas de gestação. Começa na 10ª, aqui não começa na 6ª, começa na 10ª, tudo bem. E vai até 42, porque, ó, 41, 42. Ok? Até o máximo, tudo bem. Aqui, o que vai acontecer? Eu vou cruzar os valores, tá? Então, eu vou pegar aqui, quantas semanas ela tá? Ah, eu tô com 30 semanas, então, você vem aqui no 30. Ai, fez o IMC dela antes. Fiz o IMC gestacional. O que a Mara quer dizer com IMC gestacional? Eu pego o peso dela grávida, com barrigão, porque eu tô fazendo o IMC da gestação. Ok. Ai, deu lá 28. 25, 26, 27, 28. Deu aqui. O que você vai fazer? Você vai cruzar os dois pontos. Sem régua, né? A professora tá sofrendo aqui. Cruzei, fiz uma bolinha aqui. Tá? O que significa essa bolinha que a Pro fez? Olhem aí. Vocês percebem que esse gráfico ele tem 4 cores? Uma cor meio amarelinha clara aqui, uma verdinha aqui, uma laranja meio vermelha aqui e uma azul aqui. E as siglas: BP, baixo peso. N, normal. S, sobrepeso. E O, obesidade. Grávida, avalia a gestante. Eu tô fazendo o IMC gestacional. Então, é ela grávida, galera, certo? Aqui, vocês viram que tá passando um pouquitico, né? Tá chegando no vermelho aí. Então, você pode falar, olha, você tá começando com sobrepeso. Vamos controlar, vamos fechar a boca aí até o final da gestação. Entenderam? É muito legal, muito fácil, né? Você pode usar o mesmo gráfico para ela em todo o seu acompanhamento com ela, né? Super 10. Bom, gente, necessidades aí, né? Falam que gestante come por 2. Não, vamos refletir. Gestante come para 2. Ou para 3, se for gêmeos, né? Mas não que ela vai comer por 2. Hoje vai ficar uma baleia, né? Grávida. Eu lembro que a minha barriga, nossa, né? Onde eu ia, a barriga já vai na frente. Bom, gente, olha o que fala aqui. Gestantes com IMC pré-gestacional normal. Então, antes de engravidar, estavam super bem, estavam eutróficas, estavam dentro do peso.
No primeiro trimestre não acrescenta nada, continua comendo como ela sempre comeu. No segundo trimestre acrescento 300 calorias, no terceiro trimestre acrescento mais 300. Então ela vai totalizar aí um a mais de 600 calorias. Esse é um método ultra mega rápido. Vocês percebem que aqui não é individualizado, gente, estou falando no geral, tá? Então você acrescentaria 300 calorias do que ela já comia. Então você faz todo o processo dela do adulto, que vocês já aprenderam comigo. Todo aquele processo, já tem um VET dela ali. Ah, ela tá com 4 meses, acrescenta 300 calorias, aquele VET. Ah, ela entrou no 7º mês, acrescenta mais 300. Ok? Gestantes com IMC pré-gestacional com baixo peso, então antes de engravidar, tá? Estavam com baixo peso, isso vai servir também para gêmeas, tá? Para gestante grávida de gêmeos, para gestações gemelares. Você começa com as 300 calorias no primeiro trimestre já. Então, vai totalizar 300, mais 300, mais 300. 900 calorias a mais até o final da gestação do que ela comia antigamente. Tudo bem? É um método geral, rápido, que você pode usar, né, assim, para todas elas, certo? Mas você pode fazer aquele outro que eu mostrei para vocês e um que eu vou mostrar ainda que é mais detalhadinho também, certo? Todos são corretos, gente. Aí vai depender um pouquinho de você avaliar o seu tempo, né? Nossa, você está trabalhando com um grupo de gestantes, nossa, não dá para fazer um ganho de peso, nossa, individual. Não vou ter tempo para isso, é um grupo. O pessoal aí, as gestantes estão participando do grupo de gestantes do SUS ou de algum convênio. Vamos partir para métodos mais rápidos. A gente tem que saber todos os possíveis, né? Que a gente possa usar também, tá? Este daqui, gente, olhe bem, é um requerimento, é que é em inglês, tá? Daí traduz, fica assim, o EER, né? Fica ao contrário. Requerimento energético estimado para gestantes, propostas pelo Institute of Medicine de 2005. Então, a gente usa ele até agora, tá? A gente faz aí uma conta, né? Pré-gestacional e pode usar por toda essa gestação. Cabe para gestantes entre 19 a 50 anos, porque depois disso também espero que nenhuma mulher engravide, né? Brincadeiras à parte, mas é verdade, tá? E a fórmula é esta, ó. 354, valor da fórmula, menos, abre parênteses, 6,91 vezes I, fecha parênteses. Vamos fazer assim aqui, ó, aqui e aqui. Esse I é idade, tá? E que idade? Idade em anos. Idade da gestante. Mais CAF, o que significa essa sigla? Coeficiente de atividade física. Se ela é sedentária, você usa 1. Se ela é pouco ativa, você usa 1,12. Se ela é ativa, você usa 1,27. E se ela é muito ativa, 1,45. Vezes, abre parênteses, 9,36 vezes P. Esse peso é em quilos, tá? Você pode aqui usar o peso que ela refere ter, certo? Mais 726 vezes E. Esse E é de estatura. E essa estatura você coloca em metros, então é com a vírgula. 1,60, 1,70, 1,58, né? Porque é em metros. E também você consegue aí chegar a uma estimativa de calorias para ela ingerir, tá? É cumpridona a fórmula, mas você sempre tem ela em mãos ali com você e você aplica e dá as calorias. Nós vamos fazer juntos também para vocês treinarem para fazer o requerimento energético estimado. Enfim, galera, como controlar o peso da gestante? Qual a fórmula mágica?
Tcharam! Não existe fórmula mágica, né, gente? É a alimentação dessa gestante, que vai ser a nossa próxima aula. Quais os cuidados, quais as recomendações, tem que aumentar mesmo alguns micronutrientes, ou é tudo papo, né? Vocês vão ver. O que deve evitar, o que deve consumir, o que fazer para ajudar aí nos desconfortos que essa gestante vai ter, de náusea, de vômito, de intestino preso, de gases, de tudo. Ai, Senhor, eu sempre brincava aqui que eu adoro ser mãe, amo meus filhos, né? Mas eu, assim, perguntavam para mim, que parte você mais gosta da gestação, Mara? A parte que eles nascem. Adorava quando eles nasciam. O pessoal fala, é o problema, vai chorar e vai isso, aquilo. É maravilhoso. É porque ficar grávida não é fácil, gente. Tem muito, né? Muitos, assim, tropeços pelo caminho aí, coisinhas que você, né? Desconfortos. Tem os momentos maravilhosos, né? Da sensação do bebê aqui, que às vezes também sufoca a mãe, né? Mas, mas não é fácil, né? Tem aí também os seus momentos de bastante preocupação e cuidado com o bebê. Então, alimentação saudável, que vai ser a nossa próxima aula, e também, né, a atividade física, que eu coloquei a foto de uma gestante caminhando, né, gente? Se permitido, né? Isso é bem importante a gente pôr esse parênteses aí. Se o obstetra, se o médico ou o médico que cuida dessa gestante falar que ela está em condições excelentes para praticar atividade física, deve praticar. Eu, do meu primeiro filho, do meu segundo filho, eu conseguia fazer caminhadas e hidroginástica. Era assim uma delícia, sabe? Me fazia um bem danado. 2 dias na semana eu fazia a hidroginástica e 2 dias eu caminhava. Tava bom para mim já, né? Quase 3, dependendo aí da semana que eu estava mais disposta. No começo é bem mais fácil. Mas o que aconteceu? No meu terceiro filho, talvez muitos já saibam, eu tive o deslocamento da placenta. Minha placenta ela não chegou a descolar, mas ela baixou. No 5º mês de gestação, acabou minha graça, gente. Repouso absoluto, né? Não podia nem dar banho nos meus outros meninos. Quem me diz fazer uma atividade física? Então, o que eu tive que partir? Cuidar da alimentação. Não posso fazer uma, faço do outro. Então, gente, por isso que a gente sempre também precisa trabalhar e amparado aí com as condutas médicas, né? E procurar e levar uma vida normal dentro desses meses, comendo melhor do que eu posso, né? E ganhando peso de uma forma mais adequada possível. Combinado? Um beijo para vocês. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Continuando ainda sobre o assunto de gestação, bons estudos, bons cálculos aí para gestantes, né? E a gente continua o nosso assunto semana que vem. Um beijo, fiquem com Deus.